Eu vou contar a história de um casal de namorados que morava em uma pequena cidade. Eles eram muito apaixonados um pelo outro e gostavam de fazer longas caminhadas juntos. Um dia, eles decidiram simplesmente explorar uma floresta que ficava ali nos arredores da cidade. Enquanto caminhavam, eles encontraram uma trilha estreita e decidiram segui-la. A trilha era cercada por árvores altas e densas, o que tornava mais difícil ver o que havia adiante. Mas eles continuaram seguindo a trilha, curiosos sobre onde ela os levaria. Mas depois de um tempo, a trilha começou a se tornar cada vez mais estreita. E eles tiveram que se agachar para passar por algumas partes. E finalmente, eles chegaram a uma clareira na floresta. E no meio dessa clareira, pessoal, havia uma pequena cabana de madeira. A cabana parecia abandonada, um pouco assustadora também. Mas o casal decidiu se aproximar e dar uma olhadinha. Eles empurraram a porta e entraram na cabana. Dentro da cabana havia uma única sala com uma mesa, 2 cadeiras e uma lareira. Mas o que chamou a atenção do casal foi uma mensagem, olha só, uma mensagem escrita na parede com letras grandes e maiúsculas, que dizia assim: "Não abra a porta debaixo da escada." O casal ficou intrigado e curioso sobre o que havia por trás daquela porta. Você ficaria curioso? Porque eu ficaria. E aí eles ficaram se perguntando se deveriam ou não abrir aquela porta. Mas sem saber o que fazer, decidiram sair da cabana e continuar ali, explorando a floresta. E enquanto caminhavam pela floresta, o casal não conseguia deixar de pensar na mensagem na porta misteriosa. Então, eles se perguntavam: o que havia por trás daquela porta? E por que alguém teria escrito aquela mensagem na parede? O mistério da porta misteriosa consumiu o pensamento do casal por dias. E eles finalmente decidiram voltar para a cabana e abrir a porta. Mas o que eles encontraram, pessoal, por trás da porta é uma história para outra hora. Tô brincando, é claro que eu vou falar agora. E antes que você pegue no sono, se inscreva-se no canal, deixe um like para você sempre estar recebendo conteúdos como esse. O mistério da porta misteriosa consumiu, o pensamento do casal por dias. E aí, eles decidiram voltar para a cabana. O casal caminhou de volta para a cabana, sentindo uma mistura de emoção, ansiedade, medo e também curiosidade. Quando o casal chegou na cabana, eles se lembraram da mensagem escrita na parede e foram direto para a escada. Abaixo da escada havia uma pequena porta de madeira. O casal olhou para a porta hesitante. Eles se perguntaram se deveriam ou não abri-la. Mas a curiosidade era tão forte, mas forte demais, e eles decidiram abrir a porta. Quando a porta se abriu, eles viram uma escada em espiral que descia para um portão escuro e empoeirado. O casal desceu a escada com cuidado
iluminando o caminho com uma lanterna, e quando chegaram ao fundo, encontraram uma sala cheia de caixas velhas e empoeiradas. Mas havia algo estranho na sala. Um cheiro forte, sabe, de algo podre. E aí, claro, né? Os dois curiosos começaram a investigar aquelas caixas. E encontraram somente uma, com um cadeado enorme, bem grandão. O casal, ainda curioso, decidiu arrombar o cadeado. Quando a caixa se abriu, eles encontraram algo inesperado. Era um cadáver humano. O casal ficou aterrorizado e saiu correndo do porão. Mas agora eles tinham um novo mistério para resolver. Quem era a pessoa morta na caixa? E como ela chegou lá? Claro, né? Imediatamente eles foram até as autoridades da cidade, que começaram a investigar a cabana e a caixa. A investigação acabou levando a algumas revelações chocantes sobre um antigo morador da cidade que havia desaparecido misteriosamente. O mistério da porta debaixo da escada foi resolvido, mas o casal nunca mais conseguiu se livrar da lembrança do que viram naquele porão escuro. Eles nunca mais voltaram àquela cabana na floresta e decidiram que algumas coisas são melhores deixadas em paz. Com o passar dos dias, o casal não conseguia se livrar da imagem do cadáver que encontraram naquele dia no porão. Eles tentaram seguir em frente suas vidas, trabalhar, enfim. Mas o mistério e o medo nunca os deixaram completamente em paz. Então, algumas semanas depois, o casal começou a receber cartas anônimas em suas caixas de correio. As cartas eram escritas em uma caligrafia estranha e continham mensagens ameaçadoras, sugerindo que alguém sabia o que eles tinham encontrado naquele dia na cabana, e que estava vigiando cada movimento que eles faziam. O casal ficou aterrorizado e não sabia o que fazer. Eles tentaram ignorar as cartas e seguir suas vidas, mas as mensagens continuaram chegando. Então, eles decidiram voltar para a cidade e contar às autoridades o que estava acontecendo com eles. A polícia local começou uma investigação e descobriu que as cartas anônimas vinham de uma pessoa que morava na mesma rua que o casal. Era um homem solitário e perturbado, que havia perdido sua esposa e um filho em um temido acidente de carro há alguns anos. Ufa! O homem foi preso e condenado por suas ameaças, mas o casal nunca mais se sentiu completamente seguro. Então, eles decidiram se mudar para uma cidade diferente e começar uma nova vida juntos. Mas a lembrança da cabana na floresta e do mistério do cadáver nunca os deixaram completamente. Mesmo após se mudarem para outra cidade, o casal não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Eles sempre verificavam se as portas e janelas estavam trancadas e evitavam sair à noite. O mistério da cabana na floresta ainda pairava sobre suas vidas. Anos se passaram e o casal tentava seguir em frente, mas o passado sempre parecia voltar para assombrá-los. Então, um dia, eles receberam uma carta do advogado de um homem que havia falecido recentemente. O homem havia deixado uma propriedade para o casal
em seu testamento. É claro que o casal ficou surpreso e curioso também sobre essa propriedade. Eles decidiram, então, ir até lá para ver do que se tratava. E quando chegaram lá, descobriram que a propriedade era uma antiga mansão abandonada. A mansão era grande e majestosa, mas parecia ter sido deixada em ruínas há anos. O casal explorou a mansão, sentindo-se assim uma mistura de emoção, curiosidade, medo e fascínio. E enquanto caminhavam pelos corredores empoeirados, viram algo estranho. Uma porta secreta escondida atrás de um armário. O casal hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte e eles decidiram abrir a porta. E novamente, do outro lado da porta, encontraram uma escada em espiral, que descia para um porão escuro e misterioso. Eles desceram a escada com cuidado, iluminando o caminho com uma lanterna. Quando chegaram ao fundo, encontraram algo inesperado. Era uma sala secreta, pessoal, cheia de caixas empoeiradas. Isso mesmo, cheias de caixas empoeiradas. O casal abriu uma das caixas e encontrou algo que nunca esperavam encontrar. Era uma antiga pintura de uma cabana na floresta. A pintura era antiga e enigmática, mas o casal reconheceu a cabana imediatamente. Eles se perguntaram como aquela pintura havia chegado ali e por que ela estava escondida naquela sala secreta. O mistério continuava a persegui-los e o casal não conseguia deixar de se perguntar se havia alguma conexão com a cabana na floresta e o cadáver que havia encontrado há anos. O casal, então, decidiu investigar mais a fundo sobre a pintura e a sala secreta. Eles descobriram que a mansão havia pertencido a um rico colecionador de arte, que costumava comprar e colecionar obras de artes antigas e valiosas. Parecia que a pintura na cabana na floresta havia sido uma das muitas obras que o colecionador havia adquirido ao longo dos anos. No entanto, o casal ainda se perguntava por que a pintura estava escondida naquela sala secreta. Eles começaram a investigar mais a fundo sobre a vida do colecionador e descobriram que ele havia tido um filho, isso mesmo, um filho que desapareceu misteriosamente quando era jovem. O casal começou a suspeitar que o desaparecimento do filho do colecionador poderia estar relacionado com a pintura e com a cabana na floresta. Então, eles decidiram continuar com a investigação, sem ter medo e sabendo dos riscos que eles estavam correndo. Depois de muita pesquisa e dedicação, o casal finalmente descobriu a verdade. O colecionador de arte havia adquirido a pintura da cabana na floresta de um homem misterioso, que alegou ter pintado a obra depois de testemunhar um crime hediondo na cabana. O colecionador decidiu esconder a pintura naquela sala secreta para proteger sua família, do que ele acreditava ser um segredo misterioso. Mas a verdade era ainda mais sombria. O casal descobriu que o filho do colecionador havia sido o assassino da cabana na floresta.
ele havia assassinado uma jovem que encontrou na floresta e escondeu seu corpo no porão da cabana. Ele havia pintado a obra para registrar seu crime e guardado como um troféu. O casal ficou horrorizado ao descobrir a verdade, mas sentiu que finalmente havia resolvido o mistério. Então eles decidiram doar a pintura para uma galeria de arte local e finalmente conseguiram encontrar a paz que tanto procuravam. Fim.